Prefeitura de São José vai repor os remédios em falta. Mais de 50% dos brasileiros estão evitando os noticiários. A auditoria das eleições pode ser feita por partidos políticos. Estes são alguns dos assuntos que foram destaque nesta semana. Está no ar a revista Primer News. As obras para garantir a mobilidade urbana e a macrodrenagem começam a sair do papel em São José. Na última quinta-feira, o prefeito Orvino Coelho de Ávila assinou a ordem de serviço para 4 novas obras. A implantação de avenidas de ligação dentre vários bairros e a macrodrenagem da bacia do Roçado para conter os alagamentos. O custo da obra está orçado em 19 milhões de reais. Já na área da saúde, a notícia é de que o estoque de remédios serão regularizados. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a partir do mês de julho, 8 medicamentos em falta nas farmácias de rede básica e da rede privada já estarão à disposição da população. A safra da tainha, iniciado no 1º de maio, está animando os pescadores em todo o litoral. A atividade é um marco do folclore catarinense e é ensinada pelos pais e avós aos filhos mais novos. Em Florianópolis, foi instalado até um tainhômetro para registrar o número de peixes capturados. O tainhômetro, também chamado pelos pescadores de contador de peixe, é um software desenvolvido para o monitoramento da safra e anunciar o ranking das praias que lideram a captura. Até o momento, foram registradas mais de 13 mil tainhas. A expectativa é de que este número aumente até o dia 31 de julho, quando termina a temporada da tainha. E neste sábado tem Queen Celebration, um espetáculo que homenageia os 50 anos de surgimento da banda Queen, liderada pelo cantor Freddie Mercury. O espetáculo acontece no Teatro Ademir Rosa, no SIC, a partir das 7 da noite. O Brasil é um dos 3 países onde a população menos se informa. Esta é a conclusão de um levantamento feito pelo Instituto Reuters de Estudos para Jornalismo, sediado na Inglaterra. A pesquisa foi realizada em 46 países e apontou que 54% dos brasileiros evitam se informar. Dentre os motivos apontados, a repetição de notícias como a Covid, crises políticas e conflitos internacionais. Nesta semana, nós conversamos com a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, a jornalista Débora Almada, sobre este assunto. O que eu acho, né? O jornalista ele não fabrica notícia, né? Ele não pode carregar a responsabilidade de produzir os fatos, né? Então, assim, se o mundo está ruim, não tem como tu não falar que o mundo está ruim. Eu acho que existe uma certa... eu acho um equívoco a gente culpar o mensageiro. Eu acredito que sim, eu acho que as pessoas têm... todos nós, né? A gente assiste os telejornais à noite, muitas vezes, assim, final de semana a gente quer relaxar e aí a gente acha que a gente vai escutar coisas legais, notícias bacanas. Eu acho que isso é um mundo ideal, eu acho que as pessoas gostariam. Mas o fato é que a gente não pode fechar os olhos para as coisas graves que acontecem, né? No mundo, no nosso país, na nossa aldeia. Então, eu acho que a gente não pode culpar o mensageiro pela notícia, entendeu? Não, acho que isso é equivocado. Eu acho que tem notícia boa. A gente vê notícia boa todos os dias. O problema, Léo, é que as notícias ruins, elas são tão ruins e tão pesadas que elas têm um impacto muito maior na saúde mental das pessoas, né? Então, assim, como que tu vai ignorar uma guerra? Uma guerra que pode, na pior das hipóteses, pode virar a Terceira Guerra Mundial. Tu vai ignorar? Tu vai fingir que não existe? Tu vai contar o quê? A história das pessoas. O que é uma história boa numa guerra? Né?
essa semana a gente teve casos assim muito tristes. Semana passada, o caso lá do jornalista e do indigenista que foram assassinados. Como que a gente vai ignorar? Né? Então, assim, eu entendo isso, eu acho que isso afasta, acho que é necessário pensar, né, a forma como se faz jornalismo, o espaço que a gente dá também para coisas boas, criar oportunidades de falar de coisas boas, mas a gente não pode esquecer que jornalismo é falar sobre coisas importantes. Nas eleições deste ano, marcadas para o dia 2 de outubro, vão ser escolhidos o presidente da República, senador, governador do estado, deputados federais e estaduais. O segundo turno, caso seja necessário para definir a escolha do presidente da República ou do governador do estado, está marcado para o dia 30 de outubro. Para dar mais transparência ao pleito, o TSE vai permitir que partidos políticos e outras entidades possam auditar desde a votação até a contagem dos votos. O diretor-geral do TSE de Santa Catarina, Gonçalo Agostini Ribeiro, conversou conosco sobre este assunto. Elas vão poder participar de todas as fases do processo eleitoral. Obviamente que essas entidades elas vão ter que seguir um protocolo que está estabelecido na regra, mas todo o ciclo poderá ser acompanhado. Inclusive, nós temos vários procedimentos que são executados sempre por meio de audiência pública, a exemplo da configuração, carta das urnas, verificação de foto, audiência da votação paralela e a auditoria do funcionamento da urna. Todas elas permitirão que essas entidades possam acompanhar de forma mais estreita junto à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é aberta, inclusive estimula que as entidades participem e assim validem todos os nossos procedimentos. Porque, ao fim e ao cabo, o grande interesse da Justiça Eleitoral é que a transparência e a lisura do processo seja verificado e constatado como de fato ocorre. Hoje, quando um partido político, por exemplo, deseja acompanhar todo o processo para saber se os sistemas eleitorais realmente são fidedignos, ele indica um engenheiro de segurança. Não é uma pessoa apenas com conhecimento jurídico, é uma pessoa com conhecimento técnico. Né? Então, ela, quando acompanha, ela sabe sobre as questões de ordem técnica e não apenas de ordem jurídica. Essas pessoas, elas atuam no acompanhamento das audiências e também quando ocorreram os testes públicos realizados pelo TSE. Depois do intervalo, você vai saber como se preparam os integrantes do BOP e também como começou o judô em Santa Catarina. É um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV.
Estamos de volta com a revista Premier News. Judocas catarinenses conquistaram a 5ª colocação no masculino do Campeonato Brasileiro Sub-18. Foram 2 pratas e 1 bronze, obtidas em Vitória do Espírito Santo nos dias 25 e 26 de junho. E já que estamos falando desta modalidade, acompanhe agora alguns trechos da entrevista com um dos integrantes da equipe que na década de 60 percorreu dezenas de municípios para implantar esta modalidade no esporte no estado. Ele é o Nelson Volter. A história do judô vem com o professor Minami, em Joinville, e em seguida com o professor Kazuko Nishi, em Itajaí. O professor Minami se restringe a permanecer em Joinville, só ficou em Joinville. Já o professor Kazu, mais interessado em divulgar o judô e tinha isso como um propósito, abriu essa academia em Itajaí, depois foi a Blumenau, foi a Florianópolis, e ia trazendo professores de São Paulo, do Paraná, para ajudar nessas academias novas que iam se abrindo. E foi ele quem introduziu o judô no estado todo. A minha participação dentro dessa caminhada vem quando eu comecei o judô com 13 anos, 12 anos, em São Bento do Sul, com um dos professores que o professor Kazu já tinha formado em Videira, que ele já estava nessas alturas em Videira, tinha passado por Blumenau, Rio do Sul, Campos Novos, e aí foi a Videira. A minha participação começa com o professor Sérgio Marafão, que foi o primeiro professor de São Bento do Sul, e depois de um período de treinamento com ele, eu fui fazer um intensivo com o professor Kazu em Videira. E esse intensivo foi para ter uma preparação para poder substituir o professor Sérgio Marafão, que estava em São Bento, e eu fui substituí-lo dando aula lá em São Bento do Sul. Mas antes de voltar a São Bento do Sul, eu fiquei praticamente 1 ano em Videira, e nesse período a gente começou a desenvolver o judô para o lado do oeste, que era o interesse do professor Kazu. E aí que aconteciam as histórias interessantes, que a gente começou a abrir academias em Bebão Reyes, Fraiburgo, daí para Caçador, Concórdia, e era um período que, na verdade, as estradas e as situações naquela época eram bem mais complicadas do que hoje, né? Hoje tu pega um carro, vai a São Miguel do Oeste ou vai à Argentina, cruza o estado todo em cima de asfalto. Na época eles estavam construindo essa 470, estavam construindo outras BRs ainda, ou outras rodovias do estado, que eram tudo estrada de chão. E para o oeste é terra roxa, né? É terra vermelha. É coisa antiga. Aí o professor Kazu tinha um veículo muito confortável, um DKV 1960, cuja a porta você tinha que segurar debaixo do braço, senão a porta caía fora. E era com isso que a gente viajava pelo oeste todo. Quando não chovia e encalhava, ficava embarrancado, encalhado, atolado, aí dormia dentro do carro, tinha que aguardar outro dia clarear, às vezes o dia, ou sair atrás de um fazendeiro qualquer que tivesse uma parelha de cavalo para tirar o carro do meio do lodo. Quando você chegava numa cidade, às vezes arrumava entreveiro, arrumava uma encrenca qualquer, e no outro dia você abria uma academia e trazia a criançada, e trazia o pessoal para treinar judô, com a fama de que você era um brigão, que a gente... e a gurizada vinha dizer, aqueles caras que brigaram aquele dia lá, eles estão abrindo academia. E
a forma de atrair eles era essa. Só que durante o período de treinamento, a gente procurava mudar essa primeira impressão que a gente causava, baseado dentro da disciplina e da própria filosofia do próprio judô, né? Eu acho que vai ser um bom Jogos Abertos. Pelo tamanho que está se preparando agora, as equipes estão treinando praticamente esse ano, metade do ano passado para cá, e durante esse ano todo estão treinando para isso, estão se preparando para isso, para os Jogos Abertos agora. Apesar de não ter tido muita competição estadual e coisa, mas houve um trabalho com os próprios professores fizeram, os técnicos, na verdade, fizeram, que, acompanhando pela federação, é lógico, em treinamentos de academias. Então, faziam treinão numa academia, um treino grande com outra academia. Então, o pessoal, entre si, treinou bastante. Caveira, Operações Policiais Especiais. Este é o título do livro que contou um pouco a história dos quase 17 anos de atividades do BOPE em Santa Catarina. Quem conversou conosco sobre o Batalhão de Operações Especiais foi o comandante Lúcio Paulo de Carvalho. Bom, o BOPE, como uma unidade especializada da Polícia Militar, nós temos a responsabilidade de conduzirmos as ocorrências de alta complexidade dentro do cenário catarinense. A Polícia Militar, de modo geral, a razão de existir da nossa instituição é a polícia ostensiva para a preservação da ordem pública. Então, agir de forma preventiva por meio do policiamento, do policial fardado, equipado, identificado de relance, de modo que evite que esse crime seja cometido, né? Os crimes aconteçam de um modo geral. Ocorre que há casos em que esses delitos acontecem, e aí a gente precisa trabalhar uma restauração, e outros casos mais especiais ainda, que são ocorrências que a gente chama de ocorrências de crise, né? Incidentes críticos, e que escapam dessa normalidade. A exemplo de roubo a bancos, roubo a instituições financeiras, né? Ocorrências com tomada de refém, suicidas com posse de arma também, são de responsabilidades do Batalhão de Operações Especiais, patrulha em locais de difícil acesso, captura de marginais em locais de difícil acesso, combate em ambientes confinados, desativação de artefatos explosivos. Então, todo esse leque de ocorrências são de responsabilidade do Batalhão de Operações Especiais. Nós temos, então, um processo de seleção de ingresso da Polícia Militar, em que hoje existe de entrada para soldado ou para oficial da nossa instituição. Em ambos é necessário o curso superior, para soldado qualquer curso superior e para oficial o curso de direito. A partir de então, esses policiais eles passam por um processo formativo na Academia da Polícia Militar, passam a trabalhar na atividade operacional, e aqueles destacados, aqueles que conseguem exercer bons trabalhos operacionais e, se assim desejarem, se quiserem evoluir na questão operacional, passam a se habilitar ao curso de Operações Policiais Especiais, que é o COESP, que é a seleção dos caveiras. Esse curso, então, um curso de alto índice de reprovação, em torno de 90% dos candidatos policiais que se inscrevem, apenas 10% chegam até o final. Se pegarmos o último processo seletivo, que haviam mais de 300 inscritos, apenas 9 policiais conseguiram chegar nesse resultado. E que muita gente questiona o motivo pelo qual existe esse alto índice de reprovação. É porque esse curso ele é envolvido de uma especialidade, que é desenvolver a habilidade do policial em raciocinar em ocorrências de alto estresse. E isso tudo é elaborado, tudo isso é experimentado dentro do curso de Operações Especiais. O policial militar que é selecionado, ele não pode apresentar nenhum tipo de fobia. E fobia não no sentido de não sentir medo, porque todos nós temos, mas que ele continue ainda assim, sempre raciocinando nessas ocorrências de alto estresse. Esse livro, ele partiu de uma inquietação profissional, que eu estava em 2019, às vésperas de coordenar o curso de Operações Especiais de 2019 aqui de Santa Catarina, e ele ainda precisa ser desmistificado, principalmente a nossa formação, não só na questão da população civil, mas também no público interno a corpus da nossa instituição.
Então, eu acordei numa manhã daquela inquieta e comecei a escrever as primeiras páginas, em que eu sabia como ia terminar, sabia como ia começar, aliás, mas não sabia efetivamente como ia terminar. Então, o propósito do livro é esclarecer a atividade policial militar com foco nas operações especiais, explicar o que faz um caveira, o que é e o que faz um caveira. Desde a questão doutrinária, apresentando alguns aspectos doutrinários, apresentando alguns highlights, alguns pontos biográficos, autobiográficos, dentro desses 11 anos que eu estou no Batalhão de Operações Especiais, atuando nas ocorrências de maior complexidade dentro do cenário catarinense. Além disso, eu trago um olhar, tanto na minha qualidade como aluno, na época das minhas inquietações, de quando eu me preparava para um curso de Operações Especiais, dando as minhas dicas, trazendo as minhas aflições, aquilo o que efetivamente fez com que eu crescesse, trazendo uma exposição um pouco pessoal e também apresentando um olhar como professor, como coordenador, aquilo que a gente espera do policial militar que quer se tornar um caveira. E deixo como uma mensagem final que o caveira, o curso de Operações Especiais, ele não é um curso formativo, ele é uma filosofia de vida. Ele é muito mais do que a chancela que você adquire. Você passa a ter a sua vida sobre outra prospecção. Você precisa necessariamente ter uma conduta ilibada, você precisa ser bem visto pelos seus pares. A revista Primer termina agora, mas volta na próxima segunda-feira. Tchau, tchau e até lá.